E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui no Café com Boras, nós estamos fazendo o podcast de hoje com um cheirinho bom, rapaz, de hora de almoço aqui, que eu peguei a hora do almoço, o Café com Boras da hora do almoço, agora com o Thiago Faria da Treine BR. Vou comentar um pouquinho, depois ele entra nos detalhes aí, mas é o seguinte, eu acho que tem uns 10 anos aí que eu fiz o meu primeiro bike fit com esse cara aqui. E de lá pra cá eu acompanhei aqui alguns bike fits que ele fez para clientes meus lá da oficina. E meu Deus, o que ele tá gerando de informação é absurdo, tá? Eu fiquei de cara aqui. Ele tem um sistema que faz, depois ele vai contar pra gente, mas um sistema que pega você pedalando de lado, pedalando de frente. Ele faz o teste de quando você põe força no pedal, que é diferente de você estar lá bonitinho para foto, que você está numa posição. Então ele vai testar você numa situação que você está lá na rua. Então, e além de tudo, ele ainda tem uma câmera termográfica para ver a posição que você está sentando. Gente, é informação pra caramba que nós temos aqui. Então, tem algumas perguntinhas que a gente sempre levanta, né? Porque lá na oficina chega uma pessoa, por exemplo, para montar uma bicicleta e fala assim, né? Eu sempre vou orientar a questão de fazer o bike fit, como eu já até falei isso para vocês em outros podcasts. Então, Borelli, mas putz, eu não sou atleta profissional, não preciso fazer isso, por exemplo. Então, tem algumas perguntinhas que são do dia a dia, coisas simples, nós não vamos entrar tão na categoria Pro. Então nós vamos falar para o cara que realmente está começando, ou para o cara que está pensando em melhorar um pouquinho aí, ou para o cara que não quer se estrupiar em cima da bicicleta. Então tem algumas perguntinhas que eu vou fazer para o Thiago no final, para a gente poder tirar essas dúvidas aí, certo? Thiago, eu conheci esse cara aqui na USP de Ribeirão Preto. Conta um pouquinho da tua experiência disso. Eu comecei a trabalhar com bike fit por volta de 2006, 2007 mais ou menos, com um sistema de avaliação bem simples, parecido com o que o pessoal usa nas lojas hoje. Eu vi que esse sistema provavelmente ele é até bom para poder iniciar, mas não resolve todos os problemas. Quem tem alguma lesão, alguma necessidade diferente, com certeza vai precisar de algo mais avançado, né? Comecei trabalhando já em melhorar essa avaliação, né, até chegar na avaliação que é hoje. A gente já faz a parte de reconstrução de movimento, análise de movimento em mais de um ângulo e tal. Então a gente variação de carga, a gente consegue identificar a maioria dos problemas durante a avaliação e sugerir o que você precisa fazer. Então a gente tem mais de 10 anos de experiência em bike fit. Tem chão. Além da parte de treinamento também, que é mais antes disso ainda. Você treinava também, tinha alguns atletas, né, Thiago? Eu lembro. Eu ainda tenho, né? Ainda tem? O treinamento eu comecei em 2005. Com a parte de treinamento público, como eu não sou muito bom de marketing, né, o público meu é por tudo indicação. Boca a boca. Né? Então acaba que tenho mais atletas do mountain bike hoje em dia, né? Tem atletas da cidade aqui que são muito fortes e tal. E no resto do Brasil aí também. Deve ter gente que viu aí alguma prova de mountain bike e a Treine BR escrito no uniforme, porque tinha atleta aí de mountain bike há 10 anos atrás, já tinha gente aí. Já. Para quem está assistindo a gente no YouTube, vocês devem estar vendo aí, tem o nosso amigo Kleber Campos Barreira, o Clebão. Está pedalando aqui no fundo, na tela, veio fazer um cliente antigo já. A primeira avaliação que eu fiz em Ribeirão Preto, que foi em 2009, se eu não me engano. Uma das primeiras avaliações foi a dele. Foi ele que me indicou você aqui, né? Isso, nossa, chão, hein? E ele veio fazer o ajuste da Trinity dele, fantástico aqui. Bom, gente, em questão do próprio... a própria avaliação, vamos falar da avaliação. Thiago, explica pra gente hoje como é que você tem feito para poder chegar nos números que você chega. Porque eu sei que teu relatório aqui de análise, deve ter umas 15 folhas, pelo menos, de número. Páginas, né? Nossa, é muita informação, quer dizer... E aí, bom, eu venho dos números, para quem viu o primeiro podcast, formado em contábeis, então minha vida foi de números, e eu sou suspeito em falar, mas quando você tem tanta informação, eu acho difícil você errar o resultado final, né? Então, como é que você chega nisso tudo? Como é que é o sistema hoje?
Então, o sistema hoje normalmente a gente inicia coletando alguns dados do ciclista, né? O que ele tem como objetivo, se ele vai fazer prova, se não vai, que tipo de prova vai fazer e tal. A gente passa por uma avaliação postural e funcional, né? Para definir se tem algum desvio importante, se tem alguma coisa que tem que tomar algum cuidado durante a avaliação. Inicia ajustando sapatilha, ajustando alguns detalhezinhos pré-avaliação e põe o cara para pedalar. Durante a avaliação da pedalada, a gente tende a variar a carga para poder identificar variações de padrão, né, em cargas diferentes. E a gente usa um método que é a reconstrução de movimento. A gente reconstrói o movimento do ciclista no computador. Então a gente consegue ter dados de avaliação de variação angular, variação espacial de algumas articulações e tal. E tem um parâmetro bem detalhado assim, de como é que está o padrão. E inclusive essa variação de padrão em função da carga, né, que a gente tende a avaliar durante o processo. Além disso, a gente identifica alguns pontos de contato, né, com a câmera termográfica, dá para a gente identificar pontos de atrito, pontos de pressão maior no selim e tal. Identificar até um pouco da atividade muscular com a termografia também, né, em alguns casos. E juntando tudo isso aí, a gente vai analisar o que precisa ser feito para melhorar o ajuste. Muitas vezes o que precisa ser feito é o ajuste na bike, muitas vezes precisa melhorar alguma coisa no ciclista. Fortalecimento, equilíbrio muscular, padrão de movimento. Isso é importante lembrar, hein? Isso é importante, porque não é só fazer o bike fit e andar uma vez por semana só da bicicleta. Eu diria que hoje em dia meio a meio, assim, 50% é problema de padrão ou de fortalecimento e metade é o ajuste mesmo que está causando o problema. Aí é muito comum ter a combinação dos dois, tipo, o cara precisa fazer algum ajustezinho, mas precisa fortalecer tal grupo muscular, precisa tomar cuidado com tal postura e tal. Isso é importante. E na verdade isso aí acho que é pra tudo, né, Thiago? Porque assim, nós estamos falando aqui do cara que vai pedalar e tal, porém nós temos uma situação do cara que não faz nada, que nem eu era, por exemplo, sentado em escritório o dia inteiro, quer dizer, você não mexe musculatura de nada, não ser dedo, e de repente você fala assim, não, vou pedalar, vou fazer alguma coisa e aí? E aí os músculos da perna que você não usa o dia inteiro, que você não faz nada, na hora que você subir na bicicleta, como é que faz com isso? Então, um fortalecimento de algumas coisas para determinadas atividades é essencial. Então, eu não sou atleta profissional? Nós vamos entrar nessa pergunta já, mas, gente, eu vou fazer um furo na parede, é uma musculatura que você não usa durante o dia. Então, isso aí, e pior até, né, Thiago? Porque conforme mais tempo, mais velho você fica, mais frágil fica e mais difícil é você fazer uma atividade física, né? Iniciar uma atividade. Então, é interessante a gente conciliar isso sempre, né? Sim, a parte de fortalecimento, eu falo, a parte da bike especificamente é muito tranquila, assim, é um dos esportes mais fáceis de uma pessoa começar, né? Você não tem impacto, as sobrecargas são relativamente pequenas, mas muda. Você vai trabalhar um grupo que você não está trabalhando, tem incômodos que você pode ter só pela adaptação do início das atividades e tal. Então isso é importante saber o que é incômodo normal, o que não seria, vamos dizer assim. Né? É o que é da posição e o que é do teu corpo, né? O que é a bike e o que é o corpo. Bom, Thiagão, fiz minha colinha aqui, eu vou aproveitar aqui. Primeira frase, a primeira coisa que quando eu indico, eu ouço é exatamente essa. Eu não sou atleta profissional, ou eu não sou atleta. Eu preciso de bike fit? Eu não preciso de bike fit. O que você me fala disso? Então, eu indicaria a avaliação para todo grupo, seja profissional ou não. E até acredito que quem está começando é quem mais precisa da avaliação, quem mais vai receber informação. A avaliação que a gente faz aqui não é só tipo filma, ajusta e vai embora. Assim, a gente tem uma discussão das possibilidades que você poderia ter de ajuste, do que você poderia fazer para evoluir o ajuste ao longo do tempo. Então, eu acho até a pessoa que já pedala, está começando agora, tem um benefício muito maior do que quem já pedala há muito tempo. A pessoa que já está pedalando há muito tempo, quer melhorar a performance e tal, a gente vai acabar acertando os detalhes. Ou vai até igualar uma avaliação anterior, ou vai ver como é que está o padrão de movimento, ver se está se distribuindo a força igual ao mesmo tempo. Então aí você vai acabar olhando mais nos detalhes. Então para essa pessoa também é importante, mas para acertar os detalhes. Para quem está começando, é todo um aprendizado. Você vai ter que ver como é que está a distribuição de força. Estou começando a usar sapatilha, é importante acertar a sapatilha. Até mesmo para quem, antes de começar, né, fala, vou começar a pedalar, que bike que eu compro? Né? Tem uma avaliação para poder definir qual que seria a bike ideal. O tamanho do quadro. Muitas vezes
às vezes você fixa a tamanho, só que tem variações de tamanho de fabricante. Tem fabricante que tem um tamanho, fabricantes que tem outro. Então acertar esses detalhes, às vezes você consegue resolver com uma avaliação de 5 minutos. Nossa, muito bem lembrado, Thiago. Não é... Às vezes a gente vai falar, por exemplo, na mountain bike talvez o pessoal deve ter visto isso muito, né? Às vezes você fala assim, uma bicicleta é S ou P, né? Small ou pequena, mas aí você tem o quadro que é 15, ou você tem o quadro que é 15,5. Então tem variações também de marca para marca e... Tem variações grandes assim, né? Vou dar um exemplo. Eu uso normalmente quadro M. Eu comprei uma Fuji, na época sem saber, não mexia com isso ainda, né? 19, porra, eu comprei, eu sabia já que é quadro M, falei, mas parece que dá, assim, parece que ficou bom. Então eu falei, beleza, meu tamanho mudou, agora é 19. Né? E na verdade não, a próxima bike que eu comprei, eu peguei um 19 e comprei errado, tive que trocar a bike. O que acontece? Essa Fuji que eu tinha, ela era 19 de 7 tube, mas ela era muito curta. Eu não sei se ainda é hoje, se ainda é assim hoje em dia, não tem aparecido muitas Fujis de mountain bike para ajustar, não me recordo desse detalhe. Mas eu peguei uma GT Zascar. Nossa, aí ela era o oposto, ela era muito baixa e comprida. Aí a 19 não deu certo, tive que trocar o tamanho para pegar uma 17. Aí você pega o comprimento dela, os ângulos dela é compatível com uma 17 mais alongada, vamos dizer assim, né? Então aí você pode errar o tamanho se você for... E isso muda também de, assim, conforme as bicicletas evoluíram muito, eu falei alguma coisa disso já, porque você vai pegar uma bike anos 90, a geometria de quadro é completamente diferente de hoje, então tem que avaliar cada caso, né? Ainda mais as bikes de triatlo, inclusive. Também. Que aí já não tem nem padrão, né? E que aí também mistura a questão que eu já falei da questão de contrarrelógio e triatlon, e aí a gente tem mais um sofrimento para alinhar ali, que querendo ou não você tem que avaliar, por exemplo, o alongamento da pessoa, né, Thiago? Então você faz uma avaliação corporal do cara, né? Isso. A posição do triatleta no clipe, por exemplo, exige uma flexibilidade razoavelmente grande, né? Eu tenho até um macetezinho, né? A pessoa tem que conseguir colocar a mão fechada no chão para ter sobra, assim, né? Eu duvido porque ainda assim tem uns caras que roubam no quadril, tipo eu. Eu não consigo. Então. Não, se eu for fazer triatlon, eu teria que aumentar minha flexibilidade um pouquinho. Então, quer dizer, a frente não pode ser tão baixa. Aí vai as variações que aí tem que ser só aqui em cima. Tem um erro que o pessoal comete, que ele diz, fulano de tal lá... com a frente lá embaixo. Só que aí você mediu os braços, cara. Se o braço do cara é grande, se o braço do cara for grande, ele consegue utilizar um guidão mais baixo, assim, tipo, no mountain bike, por exemplo, não, mas o Jaroslav Kurhav lá usa um negócio mesa 130 no talo, lá pra baixo. Você, cara, mede o tamanho do braço, cara. O cara tem 2,5 metros de braço. Então, assim, não dá pra você ficar copiando os ajustes. Se você tiver a mesma altura que outra pessoa, você não consegue adotar o mesmo ajuste. Cara, isso surgiu informação. Agora, se eu não me engano, foi por causa do Mundial ou por causa da Olimpíada, que a questão daquela mesa negativa na mountain bike. Todo mundo foi correndo atrás de mesa negativa porque tá comprando mesa negativa. Cara, eu vou já emendar isso com uma outra pergunta. Pessoas de mesma altura usam mesmo bike fit? Por quê? Porque o cara vai assim, meu irmão tem a mesma altura que eu comprei a mesma bicicleta e aí eu ponho na mesma altura, dá certo. Thiago. Essa parte da mesma altura não é nem só a questão da altura, mesmo se tiver as mesmas medidas, assim, você não... o braço é do mesmo tamanho, o cavalo é do mesmo tamanho, o tronco é do mesmo tamanho, mesmo assim não quer dizer que vai adotar o mesmo ajuste. Existem variações de padrão de movimento, se a pessoa pedala com o calcanhar mais para cima, mais para baixo, se tem a coluna, se ela é mais curvada ou menos curvada, até colocando uma dúvida que o pessoal coloca no meio, eles falam assim, a coluna precisa ficar retinha na bike. Eu falei, não, a lógica de coluna, de posição de coluna lombar, torácica e tal, na bike não é a mesma de você ficar reto, você ficar sentado na cadeira. A lógica é dos 4 apoios, é igual o cachorro, né? O cachorro quando está andando, ele não está com a coluna reta, né? Ele está com a coluna curvada, que distribui, né? faz o arco, ele distribui a força em todos os discos. O arco é para isso. O arco é para isso. E aí você diminui a atividade muscular. Você teria uma atividade muscular em algumas articulações maior do que a outra, mas você estaria o mais equilibrado possível, né? Então é diferente essa posição. Então entra na questão de variações posturais. Né? A pessoa tem lordose mais acentuada ou não, ou tem esfose mais acentuada ou não. Tudo isso aí vai interferir no ajuste. Então a sua posição vai ser provavelmente diferente da outra. Né? Pode até ser igual, mas vai ser uma coincidência. O mais comum é que não seja.
Mas como tem diferença. Vamos pôr aquele 1% só que... Da mesma forma que eu falo assim, então, quando eu faço um bike fit baseado em medida, tá errado? Você tá aproximando, você tá indo pro lado certo, mas tem uma chance de errar. Assim, tipo... Que é o que eu falo, eu até comentei a questão do bike fit de loja. Geralmente, eu fazia isso em São Paulo, que era o quê? Colocar o selim na altura próxima da ideal, mas a primeira informação é só para você pôr a bunda na bicicleta e sair pedalando, para você matar a vontade do negócio que você acabou de comprar, mas tem que passar por uma sessão de bike fit porque tem mínimas variações que... O pessoal até fala assim, então você defende não fazer? Não, eu defendo que a loja tenha para fazer, mas fazer uma avaliação inicial, sabendo que a pessoa talvez vá fazer. E o atleta, assim, o indivíduo que está começando a pedalar e tal, tem que ter isso na cabeça, não tem que achar que eu fiz o bike fit, então tá certo, fiz o bike fit lá baseado em medida. Não, aquele é o ponto de partida. Eu tenho uma lesão, tenho uma diferença de tamanho de perna, coisa e tal, precisa de uma avaliação um pouco mais complexa. Provavelmente em loja você não vai conseguir fazer. É importantíssimo isso. Às vezes uma cirurgia, por exemplo, algum problema de saúde que a pessoa teve, isso pode variar muito na tua postura. Vai precisar procurar alguém que tem especialidade na área de saúde, na área de biomecânica e tal, para poder identificar o problema e trazer uma solução. Seja uma solução no ajuste, seja uma solução de fortalecimento, seja uma solução de mudança de postura. Então, você consegue identificar isso aí e direcionar o ciclista. Eu vou emendar outra pergunta que eu acho que você já falou um pouquinho e vai juntar aqui, ó. Qual a diferença de um bike fitter fazer o serviço para aquele ajuste que você entra na internet, pega o vídeo, o cara falando, faz isso, que é um arroz com feijão que a gente vê na internet. Thiago, bom, um pouquinho você já comentou, porque tem que ter essa avaliação individualizada, mas e aí? Então, o problema das avaliações na internet vai até um pouco além do que normalmente o pessoal faz nas lojas. Na loja normalmente é padronizado, alguma empresa por trás é responsável por adaptações e tal, então é menos pior, vamos dizer assim, né? Da internet normalmente o pessoal pega informação de livro, são informações antigas normalmente, baseado em bikes antigas, né? A maioria deles associados em medidas e tal. E aí quando você vai pegar a base, tipo, o cara tá ajustando uma bike de mountain bike com referência de um ajuste de ciclismo de estrada. Ou tá usando uma referência que o ciclista criou para ajustar a bike dele, não a bike dos outros ciclistas. Então, assim, a chance de errar é muito, muito, muito grande. E aí então, você cai no mesmo problema de não fazer bike fit, quer dizer... Eu pego o pessoal que faz na internet, a bike vem mais desajustada do que o pessoal, às vezes... A original. Ajusta na percepção, vamos dizer assim, né? Eu imaginei. E até voltando à parte do lojista, eu falo assim, das avaliações baseadas em medidas, tem muito lojista aí que de olho ajusta a bike melhor do que as medidas. Então, às vezes uma pessoa que pedala, o mecânico que pedala já há bastante tempo, consegue acertar um pouco melhor o ajuste, pelo menos para não errar muito. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque esse cidadão que está rolando na tela aqui, o Kleber, com certeza ele vai comentar isso depois, mas a gente apelidou ele de Bike Fit 1D, não é o 3D nem nada, porque ele olha, e assim, o Kleber tem... A gente até fala que ele é triatleta da época da sunga. Então, assim, o cara pedala há 1000 anos e o cara é muito bom de bike. E é impressionante, porque ele olha e fala, rapaz, esse selim seu não tá muito baixo, esse guidão o senhor não precisava aumentar um pouquinho. E é batata, o cara vem pro bike fit e tem que fazer o que ele falou. Então a gente brinca com o Kleber. Clebão, abraço pra você. É o bike fitter 1D que a gente tem aqui em Ribeirão. Mas ele vem aí ajustar as coisas. Mas ele vem ajustar, tá vendo? Então, assim, não tem jeito, gente. E outra, você fazer pra você é diferente. Tem que ter uma supervisão, alguém de fora olhando. Você vai roubar, entre aspas, no movimento. Por isso que eu falo, fazer o teste com essa variação de força que você tem e tudo mais é importante porque... Lá você tá bonitinho na loja, tá todo mundo te vendo, você tá lá de uniformezinho, você tá naquela posição linda, maravilhosa. Quando você vai pra rua, você vai fazer força, você sai daquilo. Geralmente você puxa quadril pra frente porque você contorce o corpo. Então vai fugir da posição ideal. E aí você fugiu de novo do bike fit. Essa variação, eu falo, mesmo
mesmo aqui que eu vario a carga, coloco um pouco de carga para você fazer um pouco de força. Ainda tem ainda assim, você tá tirando o cara da rua para colocar aqui. Então ainda eu falo que é importante que você vai pedalar na rua e informar, né? Tipo, falar, não, tá tranquilo, tô sentindo, tá tudo dentro do esperado. Eu até tentei desenvolver uma avaliação para ser feita em rua, mas não teve precisão desejável ainda. Então, por enquanto, a gente tem que trazer para o laboratório. A variação é absurda. Emendando nisso, Tiagão, ó, quais maiores lesões a falta do bike fit pode causar? Cara, do que eu vejo o pessoal procurando assim, né? Nem sempre chega a ser lesão, né? Às vezes é mesmo incômodo, né? Dores no joelho e dores na lombar, acho que são os mais comuns aí, dores nas mãos, né? Só que eu falo que nas mãos nem sempre só o ajuste resolve. Muitas vezes você precisa fazer uma movimentação com mais frequência nas mãos e tal. Ou fortalecimento em si. E a parte da lombar muitas vezes está associado a fortalecimento, não só aos ajustes. Então precisa avaliar, ver como é que está o equilíbrio muscular. E aí não, você precisa fazer o ajuste, mas precisa fortalecer um pouco também. Somente o pessoal... no triatlo acho que é um pouco menos comum, apesar da posição ser mais agressiva, tende a ser um pouco menos comum, os ciclistas têm incômodo nas costas, porque a intensidade costuma ser mais constante, assim, né? Agora nos trilhos de estrada e no mountain bike, como varia a intensidade, é bastante comum os ciclistas não sentir nada no plano, mas na hora que chega na subida, sente o incômodo. Na hora que força, sente o incômodo porque a musculatura está trabalhando mais. Muda a musculatura, muda a posição, muda a musculatura. Isso. E às vezes até não é tão incomum assim, né? Tipo, não é a maioria, muito longe disso, mas tem ciclistas que vêm com dor na lombar e o ajuste da bike tá bom, assim, não tá, pelo menos no ponto para lombar não estaria ruim, só que aí precisa fortalecer, equalizar, né? A gente normalmente faz atividades mais com uma mão e aí gera um desequilíbrio, ou às vezes tem algum desvio que precisa ser compensado. Então, isso na avaliação mais profunda assim, que a gente faz, a gente consegue identificar. Aí cabe o ciclista correr atrás do fortalecimento. O tal do core, né? Famoso core, né? Tem que fortalecer bem, principalmente no tri. Isso. No tri, no triatlo tem um problema das outras modalidades. Né? Para natação, se você não tiver core fortalecido, você não nada, né? Para corrida, se você não tiver core fortalecido, você corre, mas você vai se machucar. Você vai andar. Então, vai ter que... Não vai correr, vai andar, vai se arrastar. Sarjeta, provavelmente, algumas vezes. Então é muito importante esses pontos. O Tiagão, última pergunta. Quais resultados o bike fit traz na prática? Então, a gente tem... os ciclistas vêm com diversos objetivos aqui, né? Com a pandemia e tal, muitos ciclistas estão vindo mesmo do zero, assim, os caras começando a pedalar agora e o objetivo mesmo é continuar pedalando. Então, a gente tem benefício tanto para a pessoa que quer performance, a gente consegue medir variação de força, ver onde está fazendo mais força, ver a simetria de força de uma perna para outra, e tentar melhorar esses detalhes e melhorar a performance do indivíduo. Ou o cara que vem com a assimetria que está gerando dor, ou o selim que está gerando dor no joelho, ou o guidão que está gerando dor nas costas, e melhorar essas questões dessas dores também. Então dá pra gente acertar os dois mundos, assim, né? Até uma das perguntas que eu faço normalmente na avaliação é qual é o objetivo, se quer performance ou conforto, né? A maioria responde que quer os dois, né? Tipo, todo mundo quer o melhor dos dois mundos. Principalmente em época de Olimpíada, se tiver alguma coisa assim, que nossa, os esportes estão em alta, né? Que é rendimento, né? Aí você acaba conseguindo equalizar um pouco disso aí, né? Então, com base nas avaliações que estão anteriores, a gente vai direcionando ou mais para um lado ou mais para o outro, assim, né? Tá. Eu tava até lembrando, porque um bike fit que você fez, a moça que veio fazer, ela tinha muito, que é o que eu acompanhei todo o processo do Thiago aqui, nesse novo sistema dele, ela tinha muito problema com assadura por causa do selim. Então, assim, para os homens, a gente tem a questão da próstata, né? Então, assim, o bike fit também vai definir a questão da largura do teu selim. Então, qual é a largura do selim? Como é que você faz a medição? Não só a largura, o formato também. Tipo, exato. Você tem uma série de formatos que são bons para alguns ciclistas e para outros nem tanto. Cada corpo é um, né? E a gente consegue identificar, a termografia ajuda um pouquinho, a parte de atrito, onde tem pressão maior, e fala, não, se você sentir incômodo, tal selim é melhor. Eu lembro que ela estava com assadura, inclusive, era um negócio sério dela ficar uma semana de hipogloss, por exemplo. Então, assim, para o homem nós temos a questão da próstata, que é um problema sério, tá?
Aí cada selim vai ser indicado para uma situação. Então, às vezes o cara fala assim, não consigo ficar muito tempo em cima da bicicleta porque dói tudo, porque assa, porque isso, porque aquilo. Passou pela sessão de bike fit. E aliás, um detalhe, né? Vamos completar, que não é só a sessão de bike fit. É a sessão de bike fit com uma pessoa especializada e que tenha competência para tal. Por quê? É o cara que vai cuidar direito da sua bicicleta, porque às vezes ele tem que desmontar uma fita de guidão e remontar essa fita. Ele vai soltar um parafuso, ele tem que reapertar esse parafuso. Existe torque dos parafusos para apertar, então ele tem que ter uma mini oficina para poder fazer esses serviços básicos aqui. Então assim, o carinho com a sua bike para não te causar um prejuízo material financeiro e para não te causar um prejuízo no teu corpo, de forma geral, tá? Então assim, uma pessoa gabaritada é que precisa te atender, certo? Tiagão, eu acho que é isso porque a gente tem que ir devagar também, porque é muita informação e às vezes a pessoa... para não falar mais do que precisava. O Thiago o cara é cientista. Então assim, se a gente parar aqui, nós vamos ficar a tarde inteira conversando e tem informação sem repetir para a tarde inteira. Então assim, o que eu posso dizer? Se alguém quiser, vai ter o contato do Thiago aí no vídeo embaixo, pode acessar aí quem está assistindo pelo YouTube. Se não, também pode entrar em contato com a gente encaminha o contato do Thiago. Cara, eu vejo que o serviço é bem feito, resolveu problemas que, eu acho que não tem feedback melhor disso, tá? Então assim, não tenho muito que falar mais disso, né, Tiagão? E aí a cada etapa, a gente vai passando um pouco mais de informação e... Precisando de informação, tamo aí. Aí o Tiagão tá aí. Agradecendo então a parceria com a Nato Corpus e com o Grupo Infinity. Até mais, galera. A gente volta com o próximo aí.